Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem? Foi legal o feriado, 7 de setembro, 200 anos da nossa independência? Que tal? Acho que eu vou puxar por aí para trazer o que de mais importante o Paulo Brax falou hoje na apresentação do Jorginho. Falou sobre Andrei, falou sobre a base, sobre o projeto Vasco da Gama, a realidade vascaína hoje com os salários em dia. Enfim, vamos contar tudo isso para você nos principais pontos da entrevista coletiva do Paulo Brax, que é o executivo da Vasco SAF. E então, a partir de agora, você vai acompanhar comigo. Mas antes, eu te peço que se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, que você também dê aquele joinha e habilite o sininho para receber as nossas notificações e espalhe para os seus amigos. Coloque no grupo da família, do trabalho, coloque também no grupo da moçada lá, da cervejinha, do final de semana, da pelada. É o nosso trabalho no canal Wellington Campos FC. Então, a partir de agora, depois da vinheta, você vai tomar conhecimento dos principais pontos, a realidade do Vasco da Gama, a partir de agora. Já! Então vamos lá, meus amigos do canal Wellington Campos FC, vamos trazer o que de mais importante falou o Paulo Brax na entrevista de apresentação hoje no CT Moacir Barbosa, no Vasco da Gama, e o Jorginho, novo técnico. E agora, como que vai ser este Vasco da Gama? O Paulo Brax abriu na apresentação do Jorginho, primeiro falou sobre Andrei, a renovação do contrato deste atleta. Desmentiu qualquer proposta que chegou ao Vasco por ele. E disse mais, que Jorginho é um grande vencedor e por esse motivo vai dirigir o Vasco. Já está dirigindo o Vasco da Gama. Fala, Paulo. Destacar o que aconteceu aqui nessa semana, que dá mostras de como será a nossa gestão aqui no Vasco, que a renovação do Andrei é um fato que eu gostaria de ressaltar como norteador de todo esse nosso processo aqui no Vasco, com a entrada da SAF. Queria agradecer à família do Andrei pelo empenho. Queria agradecer ao staff do jogador, os agentes do jogador, que foram desde o início muito transparentes conosco. Quando nós assumimos a negociação, foi quando cheguei fisicamente aqui no clube. E agradecer ao atleta, que desde o início não teve qualquer tipo de dúvida em assinar essa renovação de um contrato que podemos falar que era um contrato frágil pelo tempo, para o término, e conseguimos fazer essa renovação, que ela é norteadora de outros contratos que serão feitos no Vasco, de fomento à base, que é o presente e futuro do Vasco. Tivemos muita alegria de ver ontem na Seleção Brasileira Sub-20, no torneio internacional, 2 atletas do Vasco iniciando como titulares, o Eric Marcos e o Aguinaldo. Então esse é o presente e esse é o futuro do Vasco. Andrei, outros Andreis. Não vou nem nominar os outros atletas que temos de desenvolvimento de talento, até para não chamar a atenção, porque chamam a atenção os atletas do Vasco. E não vão sair daqui de graça, não vão sair daqui da forma que já aconteceu. E essa nova era nos permite dizer que o Vasco vai ter uma estabilidade financeira, que a negociação de atletas ela vai acontecer, óbvio que vai, mas não por necessidade, sim por negócio. Também já aproveito para dizer, antes que vocês me perguntem, que não há qualquer proposta do Newcastle pelo Andrei. O Andrei não recebeu proposta, o Vasco não recebeu proposta, o atleta está com um contrato renovado. E isso vai ser, repito, um norte. Jorginho. Antes de apresentar o Jorginho também, queria agradecer ao Emílio Faro por ter assumido o comando técnico do nosso clube nessa reta difícil de Série B. O Emílio continua conosco, auxiliar técnico da casa, e ontem teve até uma salva de palmas para ele aqui dentro dessa sala, da apresentação do Jorginho com os jogadores, com o elenco, e eu queria publicamente agradecê-lo. Antes que vocês me perguntem por que do Jorginho, nem deveria perguntar, mas o Jorginho conhece o Vasco da Gama,
Jorginho me corrija se estiver errado, o segundo treinador nesse século que mais dirigiu o Vasco da Gama. Se aproxima de 100 jogos pelo Vasco da Gama e vai fazer esses 100 jogos esse ano, que é uma marca grande. Também me corrija se estiver errado, mas o último título que o Vasco levantou no profissional era o Jorginho como comandante. Jorginho é um vencedor. Ganhou Copa do Mundo. E a gente precisa de vencedores aqui do nosso lado para cumprir os nossos objetivos. Então eu estou muito convicto, muito seguro e muito feliz de poder apresentá-lo nessa nossa caminhada, nessa reta final, que não é menos importante que a nossa reta inicial do objetivo do Vasco, que é voltar de onde ele nunca devia ter saído, que o objetivo do Vasco é voltar à Série A e nós vamos voltar no comando do Jorginho. Então seja muito bem-vindo, Jorginho. A montagem do elenco do Vasco da Gama para 2023, como que ela será? Outro planejamento será feito para o ano que vem, em termos de montagem de elenco, em termos de objetivos do clube. De imediato, quitamos o pouco que tínhamos de pendência com elenco e funcionários. Hoje o Vasco está rigorosamente em dia, nenhum dia de atraso, de nenhuma rúbrica, de absolutamente nada. Então esse dinheiro foi usado para a gente estar completamente em dia aqui dentro, para poder rodar 100% sem nenhum tipo de atraso, e as melhorias e investimentos dentro do CT, de um planejamento grande que nós estamos fazendo e que evidentemente vão começar assim que terminar a nossa competição nacional. Segundo Paulo Brax, hoje o objetivo do Vasco, lógico, é subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Paulo Brax. O objetivo hoje é o acesso. É o objetivo 1 do Vasco hoje. O objetivo a médio e longo prazo, e esse médio e longo prazo começa a partir de novembro já, porque o curto prazo são os 10 jogos, é tornar o Vasco uma equipe mais competitiva do que é hoje, num cenário mais competitivo, num cenário em que ele possa e vai rivalizar com outros clubes diferentes dos clubes que está rivalizando esse ano. Então o objetivo principal de médio e longo prazo é construir uma equipe forte, dentro de uma estrutura forte. Então, por isso que vai haver investimento dentro do centro de treinamento, vai haver investimento em profissionais, vai haver investimento dentro do elenco. E, obviamente, que quando se faz um movimento igual a esse do Andrei, não é um movimento de venda, é um movimento de renovação, é um movimento de permanência desse jogador, é um movimento de investimento nesse atleta e em outros atletas promissores, porque aqui é uma fábrica de atletas extremamente promissores. E a gente tem hoje já relatórios muito aprofundados do nosso Sub-17, do nosso Sub-20, e que me deixaram muito feliz. Esse é o ponto do clube. O futuro do clube é a base. A gente vai ter investimento, sim. Agora, se eu tenho aqui no nosso elenco um atleta de nível, um atleta de desenvolvimento, esse atleta vai ter todas as condições para se tornar esse jogador dentro do Vasco da Gama. É óbvio que mudanças sempre geram inseguranças, mudanças sempre geram o desconhecido, muita gente desconhece o que está acontecendo, resistência sempre vai ter, pressão sempre vai ter, eu acho que isso é inerente ao futebol, mas tudo que está sendo feito de forma transparente, está sendo feito de forma clara, do dia a dia. O Jorginho está aqui há 2 dias e já viu como que é a relação com os funcionários, a relação com os jogadores, tudo que está sendo feito aqui de olho no olho, de transparência. É um grupo estrangeiro, mas quem está aqui sou eu do dia a dia do Vasco, eu sou 100% brasileiro. Tenho, obviamente, algumas situações peculiares de reuniões que com 5 horas de vantagem de fuso horário me fazem ter reuniões 6 horas da manhã, no horário da Europa, com 5 horas mais. Mas tudo isso é um aprendizado, é um ajuste, são pessoas com competência para poder gerir clubes. É um grupo forte, é um grupo que quer fortalecer ainda mais no mercado mundial, e quem vai ganhar isso é o Vasco. Eu estou aqui para defender os interesses do Vasco, não é para defender os interesses do grupo. O grupo vai se fortalecer cada vez mais com o Vasco cada vez mais forte. E é o maior clube do grupo, não tenha dúvida. De tradição, de torcida, de engajamento, é o maior clube. Então ele vai ter sempre todos os investimentos, ele vai ter todos os esforços, e esse dia a dia ele está sendo cada vez melhor, cada vez mais trabalhoso e prazeroso, tanto para nós, quanto para o grupo, quanto aqui dentro internamente no clube. Então, eu quero, se eu puder passar o recado para a torcida, é um recado de acredite no que está sendo feito, entenda os nossos recados, entenda as nossas ações,
Questione quando precise, através de vocês, através desse veículo de comunicação que é a imprensa, que é muito forte aqui hoje, e que o torcedor hoje em dia, talvez não tanto na época que o Jorginho jogava, mas o torcedor hoje em dia ele tem atualização 24 horas do clube, ele sabe tudo que está acontecendo aqui no clube, ele sabe da fisiologia, da fisioterapia, do departamento médico, da análise de mercado, que é uma análise, que é uma área que nós estamos já investindo aqui dentro do clube, e daqui a pouco a gente passa isso para vocês. E dentro do elenco, dentro do mercado, dentro de entradas, dentro de saídas. A gente quer que o torcedor acompanhe 24 horas o Vasco, sim. E acredite, porque dias melhores já estão vindo e dias melhores virão. O 2023 vai ser ainda muito melhor do que 2022, mas a gente tem que passar primeiro o 2022. O Vasco da Gama agora vai fazer um time forte, um time vencedor, vai em busca de grandes atletas também. O objetivo não é mais ficar vendendo o jogador. Fala, Paulo. Nós não temos objetivo de venda de atletas. O que foi orçado já não é mais da atual gestão. Não me passado o cumprimento de nenhuma meta orçamentária. Todos os clubes que eu passei, eu fiz o orçamento, fiz o orçado e realizado, batia toda semana, batia mês, batia as metas que o clube determinava, só que isso não foi me passado aqui, até porque é uma nova realidade, é uma nova gestão. O que foi orçado não estava prevista a entrada da SAF, o período da SAF, o mês da SAF, então isso foi orçado antes da SAF, não tenho responsabilidade com isso. E o objetivo sempre será ter esses contratos fortes, fomentar a base, desenvolver esses atletas e eles jogarem pelo Vasco. É óbvio que propostas irrecusáveis, nem o Vasco, nem qualquer clube superavitário do mundo vai ter dificuldade de não realizar, até porque isso gera outros investimentos. É assim que o clube também se sustenta, numa linha de sucessão de atletas, que é também um dos nossos objetivos aqui, ter a linha de sucessão de jogadores de base, e isso não vai ser o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal é ter esses atletas performando com a camisa do Vasco. E a base vascaína, né? Marlon, o Egnaldo, o Andrei já renovou por mais 5 anos, essa garotada que está aparecendo. Olha o que ele falou sobre o cuidado com esses contratos. Os contratos estão seguros dos jovens e é uma das bandeiras do meu trabalho ter uma atenção muito grande aos contratos, às forças contratuais, para que nenhum atleta fique frágil nessa relação. Então, as últimas 2 ações, uma da minha participação virtual, que foi a compra do Egnaldo, e outra da minha participação física e integral, que foi a renovação do Andrei. Os outros contratos estão seguros. Mas contrato, eu sempre digo para os atletas que contrato é um documento vivo. O Jorginho sabe disso. A performance sobe, o contrato melhora. O contrato fica mais seguro. Isso é uma batalha que o jogador tem que ter dia após dia. E eu tenho muita satisfação de melhorar contratos de quem merece, de quem performa. Então, uma das minhas bandeiras vai ser a atenção total aos contratos, atenção total aos atletas que são o futuro ativos do clube, mais do que contratações pontuais. Uma das marcas do meu trabalho, Fábio, é o fortalecimento de contratos de atletas promissores para que os clubes não tenham perdas, fragilidades ou saídas de atletas que enfraquecem o patrimônio, enfraquecem a história do clube. Então isso vai ser uma das nossas bandeiras. E para finalizar, a gente deixa bem claro que agora o Vasco não é mais time vendedor, não. Que Andrei fica e que não veio nenhuma proposta e que o Andrei estava cercado de pessoas não muito boas. O que eu disse sobre o Andrei foi que pesou a vontade do atleta, pesou a vontade da família, pesou a vontade dos agentes que o empresariam. A gente não mediu esforço para poder renovar o Andrei, pelo talento do atleta, por tanto de desenvolvimento que ele está tendo aqui, a projeção que ele tem. O Vasco não tem, a partir dessa nova gestão, uma necessidade de venda de atletas. Haverá uma estabilidade financeira no clube e, evidentemente, os negócios eles vão acontecer, mas dentro da aceitação, dentro da situação normal de uma negociação de atleta de base, que o Vasco tem vários e que os contratos serão cada vez mais fortes. Não há nenhuma proposta na mesa pelo Andrei. Muita gente se aproximou dele, sim. Muita gente, inclusive, que não devia se aproximar dele, se aproximou.
e o Andrei é jogador do Vasco, com um contrato seguro, e havendo possibilidade de negociar, nós o faremos, mas não esse ano. Aí então Paulo Brax, que é o executivo de futebol do Vasco da Gama, falando a respeito deste momento que o Vasco passa a vivenciar. E você, o que você achou? Quero ver o seu comentário. Comente aí embaixo, né? E também sugira essa entrevista para os seus amigos. Quero te agradecer por estar se inscrevendo no nosso canal Wellington Campos FC. Cada dia cresce mais. Muito obrigado. Obrigado ao Papai do Céu também. É o Wellington Campos FC. Se inscreva, habilite o sininho, dê o joinha e continue conosco e com muitas informações sobre a equipe do Vasco da Gama, sobre seleção brasileira, sobre tribunal também, a gente sempre vai trazer. E agora eu vou te desejar uma grande noite. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação no nosso canal Wellington Campos FC. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.